Em julgamento sobre o poder das Forças Armadas no STF, ministro Flávio Dino vota contra poder moderador e chama a ditadura de abominável. Após Lula vetar manifestações sobre o golpe de 1964, lideranças petistas se expressam e bolsonaristas falam em revolução. Defesa de Sérgio Moro fala em falta de regras para pré-campanha em julgamento que pode terminar com a cassação de seu mandato como senador. E as celebrações da Páscoa pelo mundo. Papa Francisco volta a pedir a paz mundial e o fim das guerras. O Brasil News começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a tese de que as Forças Armadas possuem um poder moderador constitucional. O magistrado aproveitou a ocasião e criticou a ditadura militar. O placar está em 5-0. O golpe militar de 1964 completou 60 anos no último domingo. Na mesma data, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou contra qualquer interpretação que permita a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes da República ou que as rotule de poder moderador. O julgamento foi iniciado na última sexta-feira e segue até o dia 8 de abril em plenário virtual. Além de Dino, também votaram o relator do caso, o ministro Luiz Fux, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Este é o terceiro de 8 votos para que sejam definidos os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e de ressaltar que a Constituição não dá aos militares a atribuição de moderar conflitos dos 3 poderes. Flávio Dino aproveitou a ocasião e chamou a ditadura de período abominável e afirmou que o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. No voto, Dino ainda sugeriu que todas as organizações militares, inclusive escolas de formação, sejam comunicadas do resultado do julgamento assim que for finalizado. E mesmo com o veto de Lula às cerimônias, os 60 anos do golpe militar de 64 foram relembrados por manifestações de aliados e opositores. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Há exatos 60 anos, no dia 31 de março de 1964, iniciaram-se as movimentações para a tomada de poder pelas Forças Armadas brasileiras. O regime militar teve início com a deposição do então presidente João Goulart. Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter um histórico de reprovação desse período, ele decidiu vetar que o Estado brasileiro promovesse cerimônias para rememorar a data. O golpe, que teve apoio de parte da sociedade, foi marcado pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade e levou à instauração de um regime ditatorial militar que durou 21 anos. Esse período foi caracterizado por grande repressão, com sequestros, prisões de tortura de opositores ao regime. Durante esse tempo, foram instaurados 17 atos institucionais que enfraqueceram a democracia no país. O regime só chegou ao fim com a posse de José Sarney, em 15 de março de 1985, após o movimento popular das diretas já. Mesmo sem cerimônias oficiais, membros do governo Lula manifestaram repúdio ao golpe por meio das redes sociais. Pelo menos 7 ministros relembraram a data. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, fez uma longa publicação na rede X, antigo Twitter. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também utilizaram o X para prestar solidariedade
às vítimas do regime. Além dos ministros, a ex-presidente Dilma Rousseff, vítima de tortura durante o período, falou sobre a necessidade de manter viva a memória do que realmente aconteceu durante a ditadura. A deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, discursou na Câmara sobre o tema. O 31 de março esconde, no mínimo, o desaparecimento de 434 brasileiras e brasileiros que deram a vida e a liberdade pela democracia em nosso país. É preciso somar todos esses fatos e assumirmos a responsabilidade, o compromisso pela verdade total a respeito deles e justiça plena para todos os assassinatos cometidos pela mão de assassinos e pelo próprio Estado. Já o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão disse que a nação salvou a si mesma. E o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro se referiu à data como revolução em postagem no Instagram. A decisão de Lula em desautorizar ações do governo que relembrem a data tinha como objetivo evitar atritos com as Forças Armadas. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julga 2 ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Moro, que ficou famoso como juiz da Lava Jato e depois foi ministro de Bolsonaro, é acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022. O comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, acredita que a Operação Lava Jato possa, de certa forma, influenciar na decisão do tribunal. Eu quero lembrar aos senhores o seguinte: Daltan Dallagnol, o ex-procurador, ele foi julgado neste mesmo tribunal regional e venceu por 6-0. Ou seja, mas ele foi cassado, sim, mas ele foi cassado lá na frente pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que pode, eventualmente, acontecer da mesma forma com o Sérgio Moro. Ele ser absolvido no Paraná e ser condenado no TSE ou vice-versa. É difícil, mas julgamento é julgamento. Pois bem, acontece o seguinte. Pesa sobre o senador Sérgio Moro uma sombra muito pesada da Lava Jato. As pessoas dizem, não, nós vamos verificar aqui o processo eleitoral, nós vamos ficar aqui do abuso do poder econômico. Não. A Lava Jato vai acompanhar Sérgio Moro até o fim da sua vida. Aqueles que o aclamaram e o aclamam vão fazê-lo até o fim da vida. Aqueles que o criticam, aqueles que são seus inimigos, vão ser até o fim da vida. O que se espera é que o Paraná dê uma lição de cumprimento à lei, independente das suas idiosincrasias. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deverá ser uma das integrantes da comitiva de viagens do presidente Lula nos próximos dias. O combate à dengue está entre as pautas do governo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deve integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sequência de viagens programadas para os próximos dias. Nesta semana, Lula irá ao Nordeste, além do eixo Rio-São Paulo. A ministra Nízia está convidada para ir junto. O objetivo é duplo: tentar melhorar a popularidade do governo e diminuir as críticas à ministra. A estratégia de dar mais visibilidade aos programas da saúde será discutida em uma reunião de Lula com Nízia no Palácio do Planalto. Segundo informações, o mandatário e a ministra vão tratar de saúde da família, do acesso aos mais especialistas, da apresentação que a ministra fará no G20, além de, claro, do combate à dengue. Nesta segunda, o governo começou a reforçar a distribuição de vacinas pelo país. A dificuldade de melhorar a popularidade do governo passa, em parte, pelo aumento da incidência da doença. Até o momento, o Brasil já atingiu a marca de 2 milhões de casos. A seguir, vídeo mostra batida de Porsche em São Paulo. Motorista de aplicativo morre e condutor de carro de luxo foge após acidente. Ator que encenava Jesus Cristo na Guatemala leva choque elétrico após cruz encostar na rede de alta tensão. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.